E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar de uma série que eu gosto e que vai ter uma segunda temporada. E ela se chama Hazbin Hotel. Uma série sobre redenção, sobre coisas além depois que você vai de F. Mas será que essa série é boa? Por que eu gosto tanto dela? Bom, então vamos falar nisso no vídeo de hoje dos 3 primeiros episódios dessa primeira temporada, ok? Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha pra todo mundo, ok? Então, partiu ver essa série, tá? Falar dela no caso. Enfim, o primeiro episódio começa onde temos uma narração de alguém, onde fala que há milhões de anos atrás, no início de tudo, existiam anjos, onde eles moravam no paraíso, um lugar mágico, um lugar tão bonito. Mas dentre esses anjos existiu um, chamado Lúcifer. Ele era um dos anjos mais poderosos e mais perigosos de todo o universo. E as suas ideias eram meio, como é que posso dizer? Eram meio controversas assim. Poderiam arriscar o fim do mundo. E realmente aconteceu isso. Por causa que lá no Éden, lá na Terra no caso, existiam os 2 primeiros humanos da Terra, a Lilith e o Adão. Porém o Adão ele era meio grosseiro com ela e ela acabou fugindo. Após isso, Lúcifer conheceu ela e eles se apaixonaram. Casal bonito, viu? Enfim, de qualquer forma, então, o Lúcifer e a Lilith decidiram dar o fruto proibido para a Eva, que era a esposa atual do Adão. Então, quando ela mastigou a maçã, o fruto proibido, né? Trouxe o mal para o mundo. Não, peraí. Falei besteira. Meu Deus, tá, peraí. Tá, enfim. Quando a Eva comeu o fruto proibido, ela trouxe o mal para o mundo. Após isso, os anjos simplesmente expulsaram o Lúcifer e a Lilith do paraíso e do Éden, no caso. Acho que é Éden. Então, o Lúcifer e a Lilith caíram no vazio extremo, assim. Lúcifer desistiu das suas ideias, mas a Lilith com as suas canções. Sim, essa série é musical. É porque eu tô me lembrando de Coringa 2 agora. Ai, meu Deus do céu. Uma série musical. Que maravilha. Ai. Pelo menos as músicas são legais. Enfim, de qualquer forma, a Lilith com as suas canções criaram o inferno. Um lugar que era diferente do paraíso. O paraíso é bom. O inferno é pra baixo, é cruel. E após desse amor, nasceu a filha deles, chamada Charlie Monistan, que é quem é essa narradora dessa série, gado falar, enfim, onde ela é a narradora desse conto. Então, vamos ir pra série, né, já que veio toda essa narração, enfim. Essa série foi criada pela Amazon, o Prime Video, enfim, foi criado, tá? Eu recomendo vocês assistirem. Enfim, de qualquer forma, então, vamos falar da Charlie Monistan. A Charlie, ela é a nossa protagonista dessa história, junto com a Veg, a sua namorada, tá? Mas, enquanto isso, no hotel, Hazbin Hotel, temos outros personagens, outros hóspedes, né? Temos o Alastor, que, mano, eu gosto muito do Alastor. Ele é o demônio do rádio, sim, um dos seres mais poderosos dentro do inferno. Junto com ele, temos o Anthony, que é um personagem. Temos o Husky também, que ele é o bartender. E temos a Nifty, que ela com certeza é a coisa que mais me assusta nessa série. Se você assistir vai entender o porquê. Mas enfim, de qualquer forma, eles estão tentando fazer um anúncio do seu Hazbin Hotel. O que é isso? O que é isso de Hazbin Hotel, Trechos de Heróis? O Hazbin Hotel é um hotel para redenção pros pecadores. Só não entendi porque essa ideia, mas tudo bem. Enfim, a Charlie quer essa ideia para que eles vão pro paraíso. Porém, o Alastor e o Anthony tentam fazer isso, porém não dá certo esse anúncio. Depois disso, a Veg conversa com a Charlie, até que temos a primeira música. Sim, essa série é musical, então vai ter música. Aí você pensa, então vou colocar a música inteira aqui? Não, não vou colocar. Vou colocar um trecho da música, tá bom? Aí vocês escutam. Vou ficar um pouco caladinho, aí vocês escutam, tá? Agora acabou. Acabou a música, enfim.
Cara, o que eu acho dessa música aí? Cara, é que eu não sei, tipo assim, é uma música que é para parodiar a Disney, não que a Disney não faz ótimas músicas, mas é que, tipo assim, até que eu acho legal, tipo assim, ela indo pro inferno e é um lugar bem cruel, bem devastador, aí eu gosto e tal, acho criativo, tá? Aí vocês pensam, ué, por que ela caminha no inferno? Bom, acontece que o pai dela, o coisa ruim, ele disse que é para ela ir numa reunião com os anjos, que iriam falar de algumas coisas dentro do inferno e tal. Então ela decide ir para falar sobre sua ideia. Quando ela chega lá, conhecemos dois anjos, um que é todo dourado e uma que é todo de preto. Depois disso, nós descobrimos quem é que é aquele anjo dourado. Até que temos a revelação. Ele é o Adão, o primeiro homem. Oh my God! Aí vocês pensam, ué, mas como assim o Adão não comeu o fruto proibido? Então, nesse universo ele não comeu o fruto. Então, ele não virou um pecador, assim. Então, ele acabou indo pro paraíso. Caramba, essa eu não esperava, viu? Quando eu vi, caramba. E esse Adão, pô, cara, o Adão é um ótimo personagem, gosto dele, a música dele depois são divertidas. Aí vocês perguntam, quem é a outra anjo? Bom, a outra anjo se chama Lute. Ela é a tenente do paraíso junto com Adão, tá bom? Enfim, de qualquer forma, a Charlie ela tenta falar sobre a sua ideia, porém o Adão a ignora e até que eles falam que os pecadores não merecem redenção, que mereceram. E, mano, eu ri de uma parte desse episódio que é o seguinte, o Adão fala, deve ser um inferno! Cara, eu não sei porquê, mas eu ri disso, mas enfim. Enquanto do outro lado do inferno, ou lá no hotel, enfim, a Veg tenta fazer o comercial do hotel. Porém, não dá tão certo, já que ninguém coopera, ninguém ajuda. Mas o Alastor decide fazer um acordo com ela, que se não usar essa câmera para filmar ele mais, já que ele não gosta de câmeras, não gosta da tecnologia atual, ele decide ajudar ela a fazer um anúncio. E o comercial, no caso. E eles conseguem. Mas enquanto isso, lá na Charlie, ela tenta falar ainda, porém ignoram. Até que o Adão vê que o tempo da reunião tá acabando e decide escutar ela. Então temos essa música que é uma das minhas favoritas. Não é minha favorita, por causa que tem essa parte do início da Charlie que... Então, essa música é boa, eu gosto muito, então eu vou mostrar ela aqui, tá? Um trecho dela. Mas vocês vão entender porque eu não gosto muito dela. Por causa que tem esse começo dessa música que eu vou mostrar, tá? Vou esperar um pouco. Um tempo preciso e com redenção. O hotel é funcional. Calma, eu tenho que ser pontual. Talvez todo ano vocês venham aqui. Deve ser... Tá, agora eu parei essa parte, tá? Que eu não gosto. Agora vamos ir para a outra que é melhor. Vamos ouvir. O inferno é eterno, você querendo ou não. Já tiveram sua chance e caiam no caldeirão. Pois a regra... Viu? Essa parte dessa música é muito melhor, que é o inferno é eterno, você querendo ou não. Pô, mano, essa música é muito boa, velho. Essa música é muito boa. Mas enfim, de qualquer forma, então, a Charlie é expulsa lá da reunião. Enquanto isso, dentro da reunião, a Lute... Como é que é o nome? Ela... Como é que é? Ah, ela veio com um drone do paraíso. Porque eles usam drones, não é só um deles voar. Mas enfim, ela usa um drone onde ela acha, sabe o quê? Um anjo morto. Oh, Magar, um anjo morto? Ela decide então que o paraíso deveria já começar uma guerra com o inferno, mas o Adão acha melhor esperar, até que ninguém pode descobrir o que houve. Até que depois eles vão ferrar com tudo dentro do inferno. Após isso, o comercial aparece e a Charlie fica bem feliz que tudo deu certo, exceto umas notícias. Mas ela garante que tudo vai dar certo. E esse foi o episódio 1, galera. E... como é que eu posso falar? Esse episódio não é ruim, sabe? É pra mostrar as coisas e tal. Como é que é? É que eu não sei que nota eu dou. Eu não vou dar uma nota tão ruim, mas eu dou mais ou menos. Olha, pra ser justo, eu vou dar uma nota 5,5. 5,5 pra esse primeiro episódio, tá? Ok? Teve a música do Adão, que foi maneira. Teve a outra que é... então, nota 5,5, tá? Agora vamos ir pro episódio 2. O episódio 2 começa com a Charlie e a Veg tentando conversar como é que vão poder pagar o extermínio. Eu tinha esquecido disso. O extermínio é algo que acontece todo ano, cada vez dentro do inferno, onde os anjos saem do paraíso e tentam acabar com o máximo de pecadores. Aí vocês pensam, ué, por quê?
Isso acontece por causa da superpopulação dentro do inferno. Por causa que, como tem mais pessoas ruins do que boas, infelizmente, eles vão no inferno e poderiam atacar o paraíso. Então, com medo, o paraíso manda os anjos acabarem com os pecadores. E a Charlie não quer isso. Mas enfim, de qualquer forma, enquanto a Charlie está conversando com seus amigos, acontece uma explosão da parede, onde temos a primeira aparição de um personagem dessa série, que é meu personagem favorito de todo o universo, o Serpentius. Mano, esse cara de cobra é muito maneiro, cara. Eu gosto tanto dele, cara. Ele é um inventor, ele é um magnata. Não, magnata não. Mas enfim, eu acho ele tão legal. Ele quer uma revanche contra o Alastor, já que... né? Enfim, de qualquer forma, o Alastor decide aparecer e simplesmente ataca a nave dele, tá? O balão dele, igual o do Batman, viu? Tem Batman nessa série, Gothamita, viu? Enfim, de qualquer forma, o Alastor derrota o Serpentius e ele, infelizmente, é derrotado. Só que ele fez isso porque ele queria entrar pros Vs. E quem são os Vs? Bom, vamos falar deles nesse episódio agora. Bom, depois, lá no inferno, existe a Vostech, que é uma empresa de tecnologia e tal. Só que o dono dele se chama o Vox. Sim, esse cara aí de televisão. E ele vai ser o vilão da próxima temporada. E será que ele vai ser melhor do que o Adão? Eu espero que sim. Mas enfim, de qualquer forma, temos o Vox, onde ele é um cara da televisão. Ele é um soberano dentro do inferno, junto com os Vs e o Alastor. Só que aí, então, não, como é que eu posso dizer? Um do grupo dos Vs liga. E é a Velvet. A adolescente da moda. Eu não sei como é que... Tipo assim, cada um tem um título. Tipo, o demônio da televisão, o demônio do rádio. Mas agora eu não sei quais são os outros. Enfim, ela liga pra falando que o Valentino não tá fazendo as coisas bem certo e tal. Então o Vox decide ir lá conferir. Enquanto isso, ele caminha, conversa com a Velvet. Ela manda ele se catar. Caramba, essa série fala muito... É uma série sobre o inferno, o que você esperava? De qualquer forma, ele vai lá e encontra com o Valentino, esse cara que eu queria rasgar a cara dele, me dá vontade de... Esse é o pior personagem dessa série. Tudo que ele faz com o Anthony, coitado com o Anthony, ele não merece o que está sofrendo pelas mãos desse cara. Eu queria... Maluco. Ai... Vou relaxar um pouquinho. Enfim, de qualquer forma, os soberanos, eles podem coletar almas ou podem criar empresas. No caso desse idiota aí, ele é um soberano que ele possui almas dentro do inferno. E dentre essas almas que ele tem é do Anthony. Pô, coitado do Anthony, por que tu foi vender sua alma para esse maluco? Ele diz que não tá fazendo um emprego bem, que precisa dele e tal, tá bem irritado, ele até decide ir atrás lá do hotel. Mano, ele simplesmente quer se meter com a filha do Lúcifer. O cara não tem medo. Mas de qualquer forma, então, o Vox diz que é uma péssima ideia, que isso não é bom para a imagem deles e tal. Mas de qualquer forma, então, o Valentino acaba revelando pro Vox que o Alastor voltou depois de 7 anos. Guardem essa informação durante a série, pois vai ser bem importante na segunda temporada. Então o Vox ele fica bem irritado que o Alastor voltou, pois ele achava que estava morto, estava bem feliz por Alastor por achar que ele estava morto, mas ele fica bem irritado. E após isso começamos a melhor música dessa série. Pode não ser melhor pra vocês, mas é a minha favorita. Mano, eu gosto tanto dela. A rivalidade entre o Alastor e o Vox, que é muito boa. Mano, eu vou mostrar um trecho dessa música, tá? Olha só essa música, é muito boa, cara. Fugir da concorrência. O Vox é imaturo, se sente inseguro. Sua moda é passageira, que droga é essa? Não te interessa. Sempre o mesmo molde quadrado. Eu mostro o futuro. Ele é um passado. Mas no fim dessa música, o Alastor derrota o Vox na música. O Vox fica bem irritado e ele conversa com os Vs, dizendo que o Alastor poderia fazer um acordo com a Princesa do Inferno e que isso não poderia ser tão bom para eles, né? Já que o Alastor poderia acabar com eles. Mas de qualquer forma, eles decidem mandar alguém para espionar o hotel. E quem eles decidem? Ele mesmo, o Serpentius. Ele vai até o hotel, a Veg dá um soco nele na cara, coitado do Mano Cobra, coitado. Mas de qualquer forma, ele entra, ele quer se redimir, ou fingir no caso. E ele até devolve um tecido que ele arrancou da roupa do Alastor, e o Alastor simplesmente com fogo.
Caramba, ele queria fazer isso com Serpentius. Mas de qualquer forma, então, o Anthony começa a ficar meio rebaixado. Por causa que ele é o primeiro hóspede do hotel. Ele achava isso algo especial para ele, tá? Depois disso, temos uma cena onde o Anthony vai ouvir as mensagens do Valentino. Esse cara é chato! Eu queria acabar com ele! Ele diz que ele é um fracasso, diz que ele não é para nada, não serve nem para ele, só serve pro emprego dele. Cara, coitado, ele sofreu demais dentro do inferno. Coitado, não merecia. Mas depois disso ele se levanta da sua cama, até que depois ele vê que o Serpentius está colocando uma câmera, e isso eu não entendi, porque é o seguinte, o Vox quer espionar o Serpentius, o Serpentius não, quer espionar o hotel. Por que não colocou uma câmera onde, tipo assim, podia ser feito de aranha e ir localizando e vendo o hotel? Não seria mais esperto? Mas enfim, de qualquer forma, o Anthony descobre tudo, depois vem a Veg e a Charlie, e depois elas vê o que o Serpentius fez. Então o Vox diz, depois o Serpentius tenta ligar pro Vox pedindo ajuda, porém o Vox simplesmente mete o dane-se para ele. E o Serpentius fica bem magoado. Pô, coitado dele, fiquei com pena dele agora. Aí depois disso, ele decide que quer acabar logo com um fim nisso, já que ele não serve mais para nada. Só que aí depois temos essa música que, meu Deus do céu... Se você gosta dessa música, tudo bem. Eu não gosto, mas eu vou deixar um trecho dessa música onde diz: pedir desculpas. Meu Deus, eu vou mostrar esse trecho. Vai levar muito tempo pra poder se redimir, mas tudo... De qualquer forma, o Serpentius é perdoado pelo que eu tinha feito. Aí depois aparece a Nifty e simplesmente dá um chute nele, por causa que ela diz: é um bad boy, e dá um chute nele e acerta bem num dos olhos dele. Nossa, coitada, essa daí doeu, viu? Agora vamos dar a nota para esse episódio. Acho que eu vou dar uma nota 6. 6. Achei bom. Ok, sabe? Não achei tanta coisa, mas achei bom, tá? Agora vamos ir pro episódio 3, que com certeza é um dos que mais, como posso falar, que é um dos mais importantes dessa série. Então vamos falar. O episódio começa com Serpentius, onde ele tem medo de todo mundo, pois ele não confia quase ninguém. Então ele comprou uma arma angelical, sim, que foi das indústrias, que foi da Camila Carmine, uma soberana dentro do inferno. A Veg acha isso uma péssima ideia e decide então que ele não merece mais os seus Egg Boys. Eu tinha esquecido disso. Eles têm uns ajudantes chamados Egg Boys, que eles são bem legais, cara. Aí ela decide que eles devem ir embora. O Serpentius fica bem triste. Fugir da concorrência. Fox é imaturo, se sente... Então ele decide mandar o Alastor mandar esses Eggs Boys embora. Então o Alastor decide levar eles até uma volta no inferno. Enquanto isso, a Veg decide ensinar para eles como ser uma boa pessoa, né? Só que quase não dá certo e tal. Um tenta fazer teste de confiança, porém não dá tão certo. Até o Anthony tenta ajudar, mas não dá tão certo. Então aí depois ela simplesmente decide o quê? Pegar todo mundo de um pegar e jogar. Caramba, que boa ideia! Que belo teste de confiança, né? Boa, né? Enquanto o Alastor estava caminhando no inferno junto com os Egg Boys do Serpentius, aparece um soberano chamado Zeshal. E, mano, esse visual dele é bem bacana, viu? Ele é bem legal e tal. Ele diz que soube uns boatos de que o Alastor foi derrotado por um anjo. Derrotado por um anjo? Será? Mas quem poderia ser? De qualquer forma, então, uns boatos, tá? Ele decide levar ele até uma torre, onde ficavam todos os soberanos do inferno, tá? Junto com eles temos vários soberanos, e dentre os soberanos que estão ali, temos a Camila Carmine, onde ela é a vendedora de armas angelicais. E ela pode ser uma das mais perigosas dentro do inferno, né? Rapaz, porque é o seguinte, o único jeito de um pecador morrer é com uma arma angelical, aí ele desaparece. Agora, isso aí vai dar ruim, viu? Mas de qualquer forma, o Alastor vai até nessa reunião, onde ele decide abandonar os Egg Boys, né? Caramba. Aí depois disso, ela começa a reunião, até que aparece a adolescente dos Vs, a Velvet, para incomodar tudo, até que ela fala que encontrou a cabeça de um anjo e decide expor isso aí por todos os soberanos. Só que aí a Camila, ela quase não fala nada sobre isso, fica bem quietinha. Será que ela acabou com um anjo? De qualquer forma, a Velvet decide, como eu posso falar, decide bater diferente com Zeshal. Aí começamos essa música do 3º episódio, tá? Que eu acho uma das minhas favoritas, eu gosto. Vou deixar um trecho aí, tá? Não tão na moda,
Sendo assim, não vou compartilhar. Eu trouxe a solução. Precisamos ter mais informação. Claro que eu faço. Tá, de qualquer forma então, o que nós descobrimos após isso? A Velvet vai embora e os soberanos decidem também ir embora, tá? Enquanto o Alastor é deixado para trás, ele manda um dos seus Egg Boys, os Serpentios, ir atrás do Zestiel e da Camila para verem o que estão conversando sobre o anjo. Até que depois nós descobrimos que a Camila matou aquele anjo. E por que ela fez isso? Isso acontece por causa que lá no dia do um anjo queria perseguir as filhas dela, então ela decidiu defender elas, né? E o Zestiel fica assim, entendeu? Aí começamos essa música, onde tipo assim, fala sobre proteção, algo assim, onde é uma música da Veg junto com a Carmila, tá? Então eu vou deixar esse trecho aí, tá? Eu não sei se eu gosto dessa música, é que eu não sei, eu não acho ela ruim, mas sei lá, não sei bem dizer. Mas de qualquer forma o Egg Boy volta, tá? E depois ele fala pro Alastor sobre esse mistério. Então o Alastor decide falar que é melhor isso só guardar entre eles dois, senão o ovo tá cozido. Entendeu a piada? Cozido. Tá, enfim, de qualquer forma, isso não serve pra nada, já que depois ele revela pros Serpentios. Depois a Veg vê que o ótimo trabalho que ela fez, fazendo com que todo mundo confie uns aos outros. E termina assim esse episódio 3. Cara, é que eu não sei, acho que eu vou dar uma nota 5. Não é ruim, não é bom, mas é mais ou menos, sabe? Mas então, galera, terminamos o vídeo por aqui. E que vídeo longo, viu? Mas de qualquer forma, espero que você tenha gostado, tá bom? Compartilha aí pra todo mundo. E você gostou de eu ter falado dessa série? Espero que sim, tá bom? Até mais e fui! Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? Hoje vou falar de uma série que é de Hazbin Hotel. Como eu vi no último vídeo, vocês gostaram muito da série, ou do meu vídeo em si. Então, vou continuar essa saga, até vir a segunda temporada, tá? Então, vamos nessa, tá? Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo e deixa nos seus comentários o que achou do vídeo e dos episódios. Porque nós iremos falar dos episódios 4, 5 e 6 de Hazbin Hotel. Então, vamos ir pro episódio 4. O episódio 4 começa com o Anthony, onde ele mostra um filme dele para o pessoal do hotel, e o pessoal do hotel não parece gostar muito. Exceto a Nifty. Mano, a Nifty é muito bizarra, mano. Acho que é a personagem que pode ser a personagem mais misteriosa e mais assustadora. Sinceramente, eu não sei como é que o Alastor tem a alma dela, viu? Mas de qualquer forma, então, o pessoal não parece estar gostando muito, até que o Anthony recebe uma ligação do Valentino. Esse personagem aí eu não gosto muito, sabia? De qualquer forma, a Charlie sabe que o que o Anthony tá passando não é muito bem, até tenta impedir. Porém, ele diz que ele é o chefe dele, que não pode fazer nada, então vai ter que ir no trabalho. A namorada da Charlie, a Veg, dá uma ideia de que ela pode tentar mudar isso, já que é a princesa do inferno, né? Seria mais fácil ela ligar pro Lucifer e mandar ele acabar com o Valentino. Ia ser mais fácil, né? Por que não fizeram isso na primeira temporada? Mas de qualquer forma, enfim, o Anthony vai gravar o filme, não consegue, já que parece que está há tanto tempo sofrido nesse maldito emprego. Coitado do Anthony, ele sofreu, coitado. Espero que na segunda temporada ele consiga, como é que se diz? Consiga se livrar do Valentino. Espero mesmo. De qualquer forma, a Charlie entra no local de gravação, o Valentino cumprimenta ela. E tem um detalhe onde é o seguinte, que tem uma poção do amor, aparece nesse episódio, tá? Aí, parece que essa poção, os poderes dele, no caso de soberano ou velode, sei lá, ele parece ter poder de controlar as pessoas pelo... Como é que eu digo, quando ele joga algo nelas, entendeu? Como se fosse uma poção do amor. Então ele tentou testar isso na Charlie. Por sorte do poder divino, ele não conseguiu. E espero mesmo que isso não tenha acontecido. Mas de qualquer forma, a Charlie tenta ajudar o Anthony, atrapalha a gravação, tanto que ele queima o local e tá pegando fogo dentro do inferno. Quê? Mas de qualquer forma, o Anthony se ferra, o Valentino começa a dar socos nele, a bater nele. Mano, coitado do Anthony, não merecia.
Aí depois o Valentino insulta ele mais perto da Charlie. A Charlie, ela ativa seu modo poderoso e tenta bater no Valentino, porém o Anthony não deixa. Por que não deixou, maluco? Assim ela acabava com ele e você se livrava dele. Por que não fez isso? E foi mostrado no episódio 8, onde o Astor quase morre e o Husky fica feliz por ele ter morrido. Ah, para, velho. Como é que o Anthony não percebeu isso lá no episódio 8? Fala sério, né? Ah, pelo amor de Deus. De qualquer forma, a Charlie vai embora. O Anthony ele começa a canção desse episódio. Então eu vou deixar uns segundos da música, tá? Então vou deixar. Sou seu refém, não quero ser refém. Mas pra que se não enxergo um futuro? Tá, essa música aí eu gosto porque mostra como é que ele tá passando, como é que é a vida dele. Eu até que curto essa música. Não tá no meu top 8 dos 16, mas acho que tá no meu top 10 por aí. Mas de qualquer forma, ele volta do hotel, o Husky tem uma discussão com ele, o Anthony vai embora. Aí depois a Veg convence o Husky a ir, senão ele já era. Então o Husky vai atrás do Anthony, onde o Anthony tava com os mafiosos e um deles estava com uma poção do amor, que estava dentro de uma bebida. Ou seja, essa poção do amor estava no episódio o tempo todo. Bom, em anúncios e tal. Mas o Husky impede os mafiosos e sai daquele lugar junto com o Anthony. O Anthony começa a desabafar com o Husky, diz que não consegue viver nessa vida, pois acha tudo um horror, tudo que ele passa, todo o horror que ele passa. Aí ele começa a desabafar. Aí o Husky revela que ele era um soberano. Mas como é que ele perdeu então? Então, ele falou que apostava muito. Meu Deus do céu. Enfim, de qualquer forma, ele apostava muito até que o Alastor chegou nele e conseguiu ganhar dele numa rodada de cartas. E ele ficou com a alma do Husky. Aí os dois começam uma canção. Que, como é que eu posso dizer? Eu gosto dessa música, até que eu curto, sabe? Eu gosto dessa música. Aí eu vou deixar esses segundos, tá? Da música. Somos inúteis, nós supomos, mas se estarmos juntos não precisa ser um fim. Eu até que gosto dessa música. Eu até que curto ela, porque mostra que os dois vão ser um ótimo amigos e tal. Não sei porquê, mas eu acho que eles vão se tornar um casal no futuro dessa série, sabia? Espero que isso aconteça. Meu Deus do céu, o tanto que eu vejo gente falando sobre isso. Mas de qualquer forma, os mafiosos veem isso e decidem impedir eles, porém os dois acabam com eles rapidinho. Então eles voltam no hotel e a Charlie abraça o Anthony e tudo fica certo. E esse foi o análise desse episódio. Eu vou dar uma nota... Não sei se eu dou nota... Acho que vou dar uma nota 6, tá? Até que curti, porque mostra como é que é a vida do Anthony e tal, como é que ele passa. Agora vamos ir pro episódio 5, porque esse com certeza é uma nota bem maior do que os outros. Então vamos começar a análise do episódio 5. O episódio começa onde tá todo mundo do hotel. A Charlie, ela tenta falar que conseguiram tudo, tipo assim, confiança entre os amigos, ajuda e tal. Porém ela vê que o tá cada vez mais chegando, que os anjos vão descer e todo mundo tá ferrado. Aí ela quer impedir isso, até que a Veg dá uma ideia, porque ela simplesmente não liga pro pai dela. E a Charlie diz que não tem uma boa convivência com o pai dela. Aí temos o Lúcifer nesse episódio, o ser mais malvado dentro do inferno. E aí depois temos uma cena onde o Lúcifer aparece e ele tá fazendo algo horrível. E sabe o que que é? Patinhos de borracha que cospe fogo? Claro, gente. O que é mais malvado do que isso, né? Aí temos esse Lúcifer, que no geral, eu gosto dele. Ele é um ótimo personagem. Mas tipo assim, ele não é o Lúcifer que a gente conhece e tal. É apenas uma adaptação. Além de que também, se ele virasse do mal e tentasse impedir a Charlie, como é que ela conseguiria ganhar no final, né? Aí não tinha como, né, gente? Então, eu até que curto esse Lúcifer, o design dele e tal. Acho bem legal. Então, o que mais acontece? Ele tem uma ligação da Charlie, onde eles tentam conversar e tal. Aí ela diz que é para ele vir no hotel, para ajudar e tal, o pessoal. Então ele decide ir, só para reencontrar a filha dele. E, mano, esse Lúcifer tem bons momentos, cara.
De qualquer forma, ele vai no hotel, abraça a Charlie, conhece o resto do hotel, do pessoal, até que ele conhece o Alastor. E, mano, como é que o Alastor não tem medo desse louco? O louco que simplesmente quase ferrou com tudo no Éden e ferrou quase no paraíso. E ele é mais velho do que ele, um dos anjos primeiros a serem criados, e o Alastor não tem medo? O Alastor tem muita aura, mano. Era só isso que me faltava, pelo amor de Deus. Aí o Alastor decide confrontar o Lúcifer. Caramba, me confundi agora. Enfim, o Lúcifer discute também com o Alastor. Eles começam uma briga e tal. Aí depois aparece a canção deles, onde eles vão cantar. E, mano, essa música eu acho da hora. O problema é o final dela. Porque se não fosse esse final onde temos a Minzy, essa nova personagem, ia ser uma maravilha. Mas então eu vou deixar a música que eu gosto, tá? O chefão que caiu do céu, as avaliações tiram o chapéu. Lindo, bravo, apaixonei. Só mais um toque do rei galã. Uapapum, malacazão. E aí terminamos essa música com essa nova personagem chamada Minzy. Do nada ela aparece no final da canção cantando. Então, do nada chegou. Aí depois é nos apresentado que ela era uma velha amiga do Alastor. Ou seja, além de que o Lúcifer vai ser importante nesse episódio, também vai ser sobre o passado do Alastor e tal. Então ela aparece, conversa com alguns do hotel e ela começa a história do Alastor. Onde começa assim: o Alastor apareceu no inferno, ninguém sabia quem ele era, não respeitavam ele. Até que os soberanos dentro do inferno sumiam cada vez mais. E tinha um rádio, onde cada voz dos soberanos aparecia nelas, até que foi revelado que ele era o demônio do rádio, um dos seres mais poderosos dentro do inferno. Não é o mais poderoso, mas ele com certeza está num nível bem superior aos pecadores, e com certeza algum dos soberanos. E depois disso, a Charlie vai uma volta com o Lúcifer, até que o Husky decide discutir com o Alastor do porquê a Minzy vem aqui. Pois a Minzy sempre vai até o Alastor para pedir ajuda quando ela tá devendo alguém ou quando acontece algo. O Alastor disse que não tem problema e disse que não é para o Husky investigar isso, tá? Até que o Husky fica irritado e é nos revelado uma coisa. Ele diz assim: você fala demais pra quem também tá na colega. Ou seja, além de que o Husky, ele tá com a alma do Husky, o Alastor também vendeu a alma dele. E quem será que ele vendeu? Só descobriremos isso na segunda temporada. Tan, tan, tan. Depois disso, o Lúcifer conversa com a Charlie e tal. O Lúcifer diz que o hotel é uma maravilha, só que ele diz que não vai ter tanto sucesso, pois os pecadores, eles são almas que merecem estar no inferno, pois ele não se importa muito. Além disso, eu não discordo dele, né? Quem é que ia se importar com os pecadores, né? Mas de qualquer forma, aparece alguns mafiosos, tentam acabar com o hotel, por causa que a Minzy, olha só o que ela fez. Ela roubou dinheiro deles, atropelou alguém deles, caramba! Pelo amor de Deus. O Alastor decide mostrar quem é que comanda nesse hotel e simplesmente acaba com os mafiosos. Depois disso, ele manda a Minzy se catar e ela vai embora. E mandando ele se catar também. Caramba! De qualquer forma, depois temos o Lúcifer e a Charlie tendo uma canção juntos. E, mano, essa canção tá no meu top 8. Eu gosto muito dessa canção. Então eu vou deixar ela passando, tá? E vocês dizem o que acham dela, tá? É o que eu sempre quis. É o que eu sempre quis. Te ter na minha vida. É o que eu sempre quis. Essa canção eu acho boa, porque mostra a reconciliação entre o Lúcifer e a Charlie. É muito legal. Depois disso, o Lúcifer diz que vai conseguir uma reunião exclusiva dela lá no paraíso, mas que é só isso que ela pode. Depois, no final do episódio, temos a Charlie falando para a Veg, onde que elas vão pro céu. E a Veg fica, eba! É tipo quando você vai na casa de um vizinho aí tu não quer ir. Ou seja, por que será que ela não quer ir no paraíso? Vamos descobrir isso no próximo episódio. E, mano, esse episódio eu acho que eu vou dar um nota 8. Eu gostei desse episódio, achei bem da hora e tal. O Lúcifer aparecendo, a história mais do Alastor e tal. Achei da hora. Agora vamos para esse episódio 6, que, meu amigo,
Eu vou coringar porque pra mim é o pior episódio até agora da série. Não sei se da segunda temporada não tenha um episódio ruim, mas esse daí, meu irmão, esse daí eu acho que é ruim, hein? E não importa se tem o Adão, não importa se tem a Charlie, porque esse episódio, na minha opinião, não é bom, tá? Mas se você gosta, tudo bem. Então vamos nessa. A Veg e a Charlie estão preparando suas coisas para ir lá no céu, tá? Aí depois disso a Veg não quer ir, porém ela decide ir para ajudar a Charlie. Só que após um momento o Anthony volta do hotel, depois do emprego dele. Só que aí do nada acontece uma explosão dentro do hotel. Onde era de quem? A velha amiga do Anthony, a Cherry Bomb. Ela viu que o Anthony mandou muitas mensagens e decide então levar ele para uma festa e tal, dentro do inferno. E a Charlie acha isso uma ótima ideia, pois isso deixaria eles ocupados enquanto ela e a Veg vão no paraíso. E o nosso mano cobra, o Serpentes, nesse episódio ele tenta conquistar a Cherry Bomb, porém não consegue. Caramba! Mas você conseguiu, Serpentes, você conseguiu no final das contas, ok? De qualquer forma, a Charlie e a Veg vão pro paraíso e aí elas conhecem o São Pedro, eu acho que esse é o nome do que fica vigiando o paraíso. Aí após isso aparece duas serafins, onde dizem que vão levar elas duas lá na reunião. Pera um pouquinho, deixa eu respirar um pouco, tá. Aí temos a apresentação dessas duas serafins. A primeira que é a Sarah, parece a serafim mais velha do paraíso. E a outra é a Emily, a irmã ou a filha dela, no caso. E ela parece gostar muito da Charlie e tal. Aí temos essa música aqui, meu mano do céu. Se você gosta dessa música, tudo bem. Não tem problema você gostar de algo, tá? Mas eu não gosto. E pelo amor de Deus, essa música vocês vão ouvir porque eu não gosto, tá? Olha só. Aqui é temporário, não me leve a mão, porque no paraíso todo sonho é real. Meu Deus do céu, finalmente acabou. Eu não gosto muito dessa música. Pra mim é a pior música, mano. Aí eu vou contar tudo o que acontece nessa festa do inferno que eles vão, tá? Aí eles vão lá, e daí depois o Anthony encontra o Valentino, confronta ele. Finalmente, Anthony, tu tá mostrando quem é que comanda, viu? Aí depois disso, o Serpentes tenta conquistar. Mano, melhor o Serpentes, ele tenta conquistar a Cherry Bomb, porém não consegue. Aí depois ela conhece um outro cara ainda. Coitado dele. Coitado dele, ele não mereceu isso. Mas pelo menos tivemos desenvolvimento do Anthony, o que é bem legal pra falar a verdade. Aí vamos continuar sobre a trama do paraíso, tá? Já que eu terminei essa trama do inferno lá. Tá, o que acontece? Eles vão caminhando até que o Adão e a Lute aparecem e vê que as duas estão no céu. O Adão, ele tenta até confrontar elas, porém a Lute impede, que ninguém pode saber sobre o extermínio. Ou seja, quem sabe do extermínio é os mais que estão de escalão alto. E os outros não sabem, o que pode dar um grande problema. Mas de qualquer forma, então, a Sarah conversa com o Adão, que não foi nada fácil depois que o Lúcifer caiu, e vê se os pecadores podem ter uma segunda chance. Então ela pede para que Adão tome muito cuidado e que ele vai ver o que vai acontecer. Então o Adão decide, né, já que não tem escolha. Depois disso a Charlie vai caminhar até no paraíso, a Veg fica lá no quarto, até que o Adão e a Lute aparecem e até que temos um plot twist. Ela era um anjo. Oh my god, a Veg era um anjo e esse plot twist é ruim, hein? Porque estavam mostrando ela como uma pessoa capaz de tudo. E essa coisa não serve pra nada. Só serve para, tipo assim, porque vai ter uma outra canção que mostra ela com as asas, pois a Lute arrancou as asas dela, inclusive o olho. Aí naquela música lá, seu amor, aí ela recebe as asas. Por que não recebeu na luta contra a Lute? Ia ser mais emocionante. Pô! Por isso que eu não gosto muito desse episódio e tal. Eu acho, meu Deus do céu, eles poderiam ter feito outras coisas melhores, mas não. Mas tudo bem, né? Depois acontece a reunião, onde temos todos os anjos. A Charlie tenta argumentar que os pecadores podem se redimir e tal, junto com exemplos, tipo Anthony e tal, ela até que tenta e tal. O Adão simplesmente ignora. O Adão é o Ghost nesse episódio, não tem como, né? É o melhor. Aí ele diz que não tem como redenção, até que a Charlie pergunta. Ela pergunta assim: já que você é a primeira alma, deve saber porque veio pro céu. E eu achando que a primeira alma era o Abel. E ele vai aparecer na segunda temporada?
Ou será que ele é a primeira alma adulta a vir pro paraíso? E já que o Abel é uma criança, a primeira alma criança a ir no paraíso. Aí ia fazer sentido, porém não explicaram direito, né? Nem ele apareceu no episódio em si. Porém parece que o lado da Charlie tá perdendo, ou até ganhando e tal. Porém o Adão tenta argumentar e tal, que já que o Anthony tá fazendo tudo que o Adão havia falado numa lista que ele havia entregue, por que não veio logo pro paraíso? Até que a Charlie percebe que eles não sabem como é que as almas vão pro paraíso. A série tenta até argumentar que só tem que proteger e tal, até que temos essa música. Que eu gosto dela, é a melhor música desse episódio. Então eu vou deixar essa música, tá? Pra vocês ouvirem. Se o rei te contou, acho que alguém vacilou. Qual é o problema? Só me diz que ninguém te contou. Por puro resguardo, carrego esse fardo. Não foi tão difícil, precisei de um sacrifício. Aí depois do final da música, o Adão revela que a Veg era um anjo. A Charlie fica bem triste após isso. Até que depois a série decide simplesmente mandar elas de volta pro inferno. Na verdade foi o Adão, mas só que ela falou que almas pecadoras não podem se redimir. Então o Adão abre um portal e envia elas de volta pro inferno. Aí no final do episódio a série diz que vai dar tudo certo para a Emily e a Emily fica bem triste. E eu fiquei triste por ter assistido esse episódio, meu Deus do céu. Olha, se você gosta desse episódio, tudo bem, tá? Não tem problema. Então eu vou dar minha nota, tá? Cara, esse episódio é uma nota 4, viu? Eu não gostei, eu achei ruim, hein? Achei o pior episódio da série até agora, tá? Então esse é o meu episódio, nota 4, tá? Mas então, galera, esse foi apenas o vídeo, apenas minha opinião. Comenta aí o que você achou dos episódios, tá bom? E até mais e fui! Fala, galera, e aí? Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar dos últimos episódios da primeira temporada de Hazbin Hotel. E falta uma semana pra segunda, então já é melhor me preparando pra assistir, viu? E esse será o último vídeo do canal. Tô zoando, não é do último, mas eu vou explicar melhor lá na comunidade, ok? Então, vamos nessa, ok? Falar dos últimos episódios. Será que as músicas foram boas? Ou será que os últimos episódios foram decepcionantes? Vamos ver. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo. Comenta aí o que você achou das músicas e dos últimos 2 episódios, ok? Então, vamos lá. O episódio 7 começa com todo mundo do hotel, onde... O que acontece agora? Onde todo mundo tá se falando após do que houve lá na reunião do céu. Parece que não é nada, né? Aí depois, tudo que houve lá na reunião lá do céu. O Alastor pergunta pra Veg o que houve, onde é que tá a Charlie, e a Veg só disse que a Charlie tá bem triste e que tá lá no quarto dela. O Alastor, sendo astucioso como ele é, ele decide ir até no quarto da Charlie para conversar com ela. A Charlie tá bem mal, não quer falar com ninguém, não sabe mais o que pode fazer. Ela tentou de tudo e não sabe mais o que fazer. Então o Alastor decide se aproveitar disso e diz que ele pode ajudar ela com a ajuda de alguém. E a Charlie diz que faz qualquer coisa. Então o Alastor diz para fazerem um trato. Porém a Charlie não quer vender a alma dela. Porém o Alastor falou que não quer a alma dela, mas sim de apenas um pequeno favor que não vai machucar ninguém. Então ela decide fazer o trato. A Veg escuta os barulhos e decide ir ver o que houve, mas só que era tarde demais, já tinha feito o trato. Então o Alastor e a Charlie vão indo, e a Charlie nem dá a mínima pra Veg depois de descobrir que ela era um dos anjos. Quê? Pelo amor de Deus, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. A Charlie ficou irritada com a Veg, que era um anjo, tá, tudo bem. Mas não ficar irritada com o Alastor, que simplesmente tá matando um monte de gente, aí tudo bem, né? A Veg já se arrependeu, caramba! O Alastor nem parece ter se arrependido. No 5º episódio ele tava acabando com os mafiosos, que são gente mal sim, mas tava acabando com gente. E não quer ser redimido, ele quer sair do contrato. Como é que essa guria é ponta pra não perceber que ele quer só benefício próprio? Ele é tonto o quê? Meu Deus, essa Charlie é uma tonta mesmo. Mas de qualquer forma, então... O que acontece? De qualquer forma, então, o Alastor e a Charlie vão até a cidade canibal. Sim, existe canibal nesse mundo. Onde o Alastor decide apresentar a Charlie para a Rose, uma soberana deste lugar.
onde havia aparecido lá no terceiro episódio, conversando com o Alastor bem de fundo do episódio. Enquanto isso, a Veg estava lá e descobriu sobre uma soberana, Camila Carmine. Ou seja, ela decide investigar mais sobre isso e descobre que a Camila consegue matar os anjos. Só que tinha uma coisa que a galera diz assim: ah, mas como é que a Veg não sabia que as armas angelicais não poderiam acabar com os anjos? Fala sério, a Lute fez isso com o olho dela. Muita gente acha isso um erro, já que ela não soube. Mas, gente, fala sério, né? Ela sabia, mas ela não achava que funcionaria as armas angelicais com os pecadores. É isso, por isso. Então, depois disso, elas começam a lutar, a Camila conta o que houve, toda a história dela, babá. Aí aparece a música lá, Seu Amor. Mano, quando eu ouvi pela primeira vez, ficou na minha mente. Eu só não gosto quando a Veg consegue as asas de volta, isso aí eu não gosto. Mas vamos ouvir a música e vamos ver o que vocês acham dela, tá? Então, vamos ouvir. Pense quem te acolheu, proteja com o seu amor. Tá, agora já apagou. Continuando após isso, a Veg recebe suas asas de volta, o que pra mim até que faz sentido, já que ela não foi tirada pelas armas angelicais. Só que após isso, depois de tudo, vamos ir lá na cidade. A Rose decide ajudar com a Charlie, fazendo um discurso motivacional pros pecadores canibais de lá. Porém... Pense quem te acolheu, proteja com o seu amor. Você vai ter que se importar. Viu? Depois disso, a Rose conversa com a Charlie sobre porque ela tá mal assim, bababá. Aí depois disso, ela fala que de tudo que aconteceu entre ela e a Veg, e a Rose ajuda ela. Depois disso, temos essa canção que eu vou deixar passar, tá? Vamos ouvir. A hora chegou. Não vá me dizer que você não Eu gosto muito dessa música, eu não acho uma música ruim, mas eu sei lá. Mas de qualquer forma, então, com tudo cumprido, então, eles voltam até no hotel. A Veg com as armas angelicais e a Charlie com os canibais. Por sorte, as duas se reconciliam e tudo dá certo no final. Foi um episódio bem rápido, eu falei de tudo. É um episódio nota 5. Eu vou dar nota 5 pra esse episódio, tá? Mas o último episódio eu acho que é bom, viu? Então vamos ouvir o último episódio, tá bom? O episódio começa com todo mundo do hotel se preparando para a grande batalha contra os anjos. Enquanto isso, vemos rostos familiares, como a Cherry Bomb, que decide ajudar eles. Enquanto isso, o Vox estava vendo todos eles se preparando para a guerra e decide simplesmente falar assim: "Ô Alastor, eu mal espero você se catar!" E ele vai ser o próximo vilão da próxima temporada, ou seja, será que ele vai ser mais ameaçador do que o Adão? Eu espero mesmo, viu? Mas de qualquer forma, então, enquanto todo mundo do hotel tá se preparando e tal, a Charlie faz um discurso que ama todo mundo e tal. Depois disso, eles decidem fazer uma festa, né? Beber, tudo, né? Ficar bêbado. Tô zoando. Enfim, de qualquer forma, então, tem essa cena muito engraçada. Os serpentes, nosso mano Cóbrega, tentando conquistar a Cherry Bomb. Você vai conseguir, meu mano Cóbrega. Ele vai até lá com a Cherry, decide tentar flertar com ela e ele fica com vergonha. Mano, é muito fofa essa cena. O melhor é a Charlie vendo tudo no fundo com coraçãozinhos e a Veg empurrando ela. É o melhor, não tem como. O Alastor conversa com a Nifty e fica bem longe de mim, Nifty. Fica longe, viu? Saiu? Ufa. Valeu, cara, valeu. Eu tô conversando sozinho, eu sou o único editor do canal. Mas de qualquer forma, então, a Charlie começa a chorar e a Veg decide... Como é que se diz agora? Qual é que é o nome do verbo? Decide conversar com ela cantando. Aí conversa com essa música que é uma repeguese lá da música do Lúcifer com a Charlie. Então vamos deixar escutar, tá? Eu sempre quis dizer que eu te amo. Tá. Essa música é apenas uma referência, só contaram uma parte daquela música maravilhosa e só colocaram nela com as vozes da Veg e com a Charlie. Mas eu não acho ruim, não é uma das minhas favoritas, mas tudo bem. Após isso tudo, lá no paraíso, o Adão se prepara para a guerra que vai vir, então ele decide pular. Até que a Lute fica muito animada e ela começa a falar umas coisas bem esquisitas. O Adão até que fica: Lute, que isso? Calma lá, né?
Caramba, é como diz o ditado, o vilão ele pode ser um monstro, ele pode ser um vilão, um cara mau, mas não é um monstro. Meu Deus do céu. De qualquer coisa, eles começam a voar até no inferno, então todos do hotel se preparam para a batalha. O Alastor invoca um escudo gigante com as armas angelicais e todo mundo começa a matar os anjos. O Adão vê isso e fica muito furioso e simplesmente dá um baita de um socão no escudo do Alastor e se despedaça em tudo. Após isso, o Adão conhece o Alastor e, mano, essa cena é muito boa, cara. O Alastor diz: Adão, primeiro homem e próximo a morrer. Aqui acaba sua vida de... Entende? Aí os dois começam a lutar e, mano, essa luta entre eles é bem boa, sabe? Porque o Adão, ele pode ser mais forte, mas só que o Alastor é mais inteligente. Mas só que no fim das contas, o Adão simplesmente com um raio dele consegue derrotar o Alastor e quase o mata no processo. O Vox começa a comemorar. Mano, eu nunca vi uma pessoa comemorar tanto assim após uma quase ter ido de Vasco. Mas de qualquer forma o Alastor foge. E tem muita gente dizendo por aí que tipo assim, o Alastor devia ter ganhado, não sei mais o que. Não, o Adão é mais forte, ganha. Tá, eu vou explicar logo, é que sempre dizem sobre isso, então eu vou começar, tá? O Adão, ele é mais forte do que o Alastor. O Alastor não é fraco, tá? Ele é mais forte do que os pecadores, do que os overlords, do que a Charlie, tá? Mas só que o Adão, ele é mais forte do que os vencedores, ele é um arcanjo, se eu não me engano. Ou seja, a diferença entre nível de poder tá maior, né, gente? E o Alastor, se ele usasse uma arma angelical, não sei nem por que ele usou, poderia ter acabado com o Adão. Quem sabe poderia ter acabado, né? E, então, o Adão ele é mais forte do que o Alastor, derrota o Alastor, tá? Mas não significa que o Alastor não seja poderoso, ele é forte sim. Mas de qualquer forma, então, o Adão consegue acabar com com todo mundo. A Charlie e a Veg vê que o Alastor não deu conta dele de nenhum jeito, então elas não sabem mais o que fazer. O Serpentius vê que o único jeito de derrotar o Adão é com uma arma angelical, e ele tinha isso lá no episódio 3. Então, enquanto estava subindo, ele vê a Cherry Bomb e decide se declarar para ela, a beijando. Nosso Mano Cobra conseguiu! Vamos junto, Grêmio! Ele conseguiu a garota! Parabéns pro Serpentius! Ele é o melhor, é o Gold, não tem como. De qualquer forma, o Serpentius vai até a sua nave junto com os Egg Boys, coitadinhos dele. E quando ele vai disparar sua arma angelical no Adão, o Adão simplesmente faz isso. Coloca o dedo e sai um raio dele e mata o Serpentius. Não! Você matou ele! Seu maníaco! Por que você matou ele? Você vai morrer por causa disso, Adão! Tudo o que você causou de dor não tava nem aí pros pecadores, mas ele não precisava ser morto! Seu maníaco! Todos do hotel veem isso, ficam bem tristes. A Charlie fica furiosa e então convoca os seus dragões de estimação, o Hazel e Dazzle. E o coitado do Dazzle, ele morre depois disso por causa da Lute. Então invoca eles, se transformam em dragões enormes e a... É o que eu sempre quis. É o que eu sempre quis te ter na minha vida. A Lute e o Adão. Porém, a Lute é mais rápida, com a sua arma angelical, acaba matando o Hazel. Ou é o Dazzle? Agora esqueci. Mas então, começa uma luta entre a Veg e a Lute, só que a Lute é muito mais forte e poderosa do que a Veg. Enquanto isso, a Charlie tenta até ajudar a Veg, porém o Adão a atrapalha e simplesmente dá um tapa e ela voa para longe. Enquanto a Charlie diz que os pecadores são sua família, o Adão simplesmente mete o dane-se e disse que devia ter ficado na dela. Só que a Charlie, com a arma dela, simplesmente perfura o braço do Adão. E o Adão fica bem irritado. Após isso, o Adão decide começar uma luta contra ela. Enquanto lá embaixo, a Veg e a Lute estavam se batalhando. E a Veg é quase morta pela Lute, porém, com a inteligência dela, derrota ela. Ela, junto com... O que ela faz? Ela pega a arma angelical e crava no prédio do hotel. E vai tudo em cima da Lute. Então, ela fica presa. Porém, a Veg vai ajudar a Charlie. Porém, a Lute ela simplesmente pega e arranca o braço dela. Caramba! Tanto que ela ficou com um braço robótico da segunda temporada que ficou bem maneiro. A Veg tenta ajudar a Charlie. Porém, a Lute a atrapalha e o Adão a segura pelo pescoço. Todo mundo tá ferrado. Todo mundo. E só há uma esperança. E quem é essa esperança? É o Lúcifer. Ele aparece dando um baita de um socão no Adão e o humilha na frente de todo mundo. Ele salva a Charlie. Até que ele disse isso daqui. Que você mexeu com a minha filha. Agora vai ter Torgo. Que eu vou te...
Essa cena é muito hilária, mano. A Charlie disse, falou estranho, pai. É mesmo? Sério? Meu Deus, cara. Mas de qualquer forma, o Adão simplesmente vai pra cima do Lúcifer. Porém, como é que vai derrotar ele, né? O Lúcifer, ele é o serafim. O Adão, ele é apenas um vencedor. Arcanjo, ou seja, os níveis de poder são muito diferentes. Ou seja, o que acontece? O Lúcifer humilha o Adão solta um baita de um raio que destrói o hotel, porém a Charlie cai nele e o Lúcifer salva ela. Após isso, o Adão tenta desferir um golpe, porém a Charlie para ele e o Lúcifer simplesmente dá um tapão nele. Depois disso, o Lúcifer fica em sua forma demoníaca toda poderosa e decide simplesmente meter a porrada no Adão. E quando ele vai acabar com ele, a Charlie a impede, dizendo que não é o certo a se fazer. Acaba com ele, né, mano? Mas tudo bem. De qualquer forma, depois, o Lúcifer e a Charlie vão embora, porém o Adão fica irritado, dizendo que ele começa a falar, tipo assim, eu sou Adão, eu sou o mais maneiro, vocês são apenas uns caramba, não sei mais o que. Enquanto ele faz esse discursinho miserável, sabe o que acontece? Uma arma angelical empala bem no coração dele. Aí vocês pensam, a Veg matou ele, mas não, a Veg estava ao lado da Charlie, e sabe quem mata ele? É a Nifty. A Nifty matou o Adão, maluco. A Nifty, meu Deus, ela matou o cara que simplesmente derrotou o dono dela. Ela é poderosa, não tem como. Mas de qualquer forma, a Lute vê isso e o Lúcifer manda ela embora. Então a Lute, sem escolha, vai embora pro paraíso junto com os anjos. E o Adão, todo ali morto. Caramba, coitado dele. Coitado nada, né? Ele mereceu. Mas de qualquer forma, no noticiário do inferno, somos apresentados de tudo o que houve. Mas só que após isso, a Charlie vê toda a destruição do hotel e fica triste. E começa a música final, onde o Lúcifer tenta falar que vai dar tudo certo junto com todos do hotel. E temos essa parte dos Vs, onde eles vão ser os próximos vilões da segunda temporada. Então vou deixar o trecho da música, tá? Esse sonho finalmente pode ser. Essa música. Bom, de qualquer forma, no final de tudo, eles reconstroem um hotel e tudo dá certo. Porém, temos o final que tem duas coisas para a próxima temporada. A primeira é que aparece a Sarah e a Emily, porém, do nada aparece o Sir Patios redimido. Os pecadores podem ter redenção! Oh my God! E se você acha isso, se você acha que é a única coisa, você está errado. A Lute aparece conversando com uma mulher no paraíso. E sabe quem era? Era Lilith. E ela vai ser a próxima vilã da temporada. Por essa eu não esperava, viu? Então para esse episódio eu nota 8. E pra temporada eu acho que eu vou dar um nota 6, tá? Eu acho boa. Acho que a segunda vai ser melhor, tá? Mas essa é apenas minha opinião, galera. Comenta aí o que você achou das análises de Hazbin Hotel. E se vocês gostaram da série e dos vídeos, ok? Então até mais e fui!